Eu quero começar essa aula, esse curso todo, apontando para vocês que hoje, no dia de hoje, né, nós estamos aí no dia 7 de fevereiro, nós estamos praticamente ainda em dias de comemoração de um evento astronômico, astrológico, surpreendente. Ah, você sabe. O que foi que se passou aí num dia muito próximo do dia de hoje? A entrada na era de Aquário, e que rendeu um eclipse. Mas não só um eclipse comum, como o eclipse solar, o eclipse lunar, não. Um alinhamento de 8 astros. Ali é uma imagem ilustrativa, ela está indicando, né, a conjunção de vários planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, a Lua estava alinhada também, no desenho aqui não aparece, né, por algum motivo. Depois Marte, Júpiter e Saturno. Todos esses planetas se alinharam no dia 4 de fevereiro de 1962, há 59 anos atrás. Então nós comemoramos aqui, inclusive estudando o assunto da era de Aquário. 4 de fevereiro de 1962. Se vai acontecer? Bom, não, é porque, digamos assim, é o aniversário, né? É o aniversário da entrada na era de Aquário. Porque a partir desse momento, essa conjunção não se faz gratuitamente, né? É um evento que só acontece a cada 26 mil anos. Essa conjunção de todos esses planetas só acontece ciclicamente a cada 26 mil anos. Aproximado, né? 25.968. Fala, querido. Só para confirmar a data. É 4 de fevereiro de 62. Isso. Então nós fizemos aí 59 anos. Então gerou de fato um eclipse tremendo. E eu, quando lia isso, né, ficava imaginando como poderia ter sido, e descobri que eu tinha uma testemunha ocular para me falar como é que foi a minha avó, né? Então eu perguntei para ela, eu calculei a idade que ela tinha na ocasião, ela é de 1930, então ela tinha 32 anos. E aí dei uma sondada, falei, como é que estava lá a vida com 32 anos? Ela falou, meu filho estava trabalhando, né? Estava naquela lida, aquela peleja. Tá bom. Em fevereiro, mais ou menos, como é que estava? Pilando arroz, né? Lá areando as panelas, aquela vida de sempre. Falei, por um acaso, em fevereiro ali dos seus 32 anos, teve um eclipse? Teve assim um evento astronômico que fosse marcante? Ela falou, teve. Ficou de noite. A gente estava lavando roupa no rio e de repente anoiteceu. E todo mundo catou o sabão, as roupas e foi embora para casa, porque o mundo ia acabar. Foi esperar a morte em casa, né? E de fato mesmo foi um evento muito marcante, porque fez uma transformação no dia. Quantos eclipses se passam, a gente às vezes não nota. Esse não se deixou passar em branco, não. Então esses 7 planetas se alinharam com a Terra e não deixaram de fazer as suas influências se sentir. Porque a Terra passou, a partir de então, a ser influenciada pela constelação de Aquário. E Aquário, nós vamos descobrir em breve, nós vamos estudar isso hoje profundamente, é um planeta revolucionário das transformações sociais, políticas, psicológicas, científicas, em todos os caráteres. É um planeta da rebelião, da transformação radical. É um planeta que não liga para convenções sociais. Então, se vocês pensarem, a quantidade de mudanças de 1960 para cá, são em todos os campos. Urbano, por exemplo. Quem pensar que na Zona Leste de 1960, isso aqui não tinha nada até lá no Belém. E hoje, em 60 anos já quase, né? A transformação é altamente veloz. Transformou, a população que veio para cá provavelmente é 4, 5 vezes maior do que tinha em 200 anos. Na verdade, já tinha 400 anos São Paulo, né? Quase aquela época. No campo dos relacionamentos sociais, você imagine a vida conjugal, o papel de homem e mulher, o quanto se transformou nesses 60 anos. Foi absolutamente marcante, porque o papel que cumpria uma mulher em 1950, o papel que cumpre uma mulher hoje na sociedade, não tem nada a ver. É absolutamente uma ruptura. E assim, na ciência também nós vamos encontrar conflitos, debates intensos. Hoje a palavra que marca, né, a entrada no século XXI é a ideia de uma crise. Fala-se muito de crise de paradigmas, de novos modelos de sociedade, novos modelos mentais, novos modelos de ciência, novos modelos pedagógicos, porque a sociedade já não aceita mais o modelo antigo que era unitário,
patriarcal, dominador, uma história única, por exemplo, né? Uma visão única de mundo. Porque Aquário trouxe essas influências e, na verdade, essas transformações elas estão só começando. O que está por vir é muito mais radical. Pois bem, eu peguei essa imagem, mas ela não é fiel, então eu quis uma um pouco mais apropriada. Eu peguei um software de computador que faz mapa, né? Faz mapa astral, e coloquei lá como se uma pessoa tivesse nascido nessa data, para ver como é que estavam os astros nesse momento. Então, o nome da pessoa era de Aquário. Data de nascimento, 4 de fevereiro de 1962. Eu usei um site da... Não é bem esse, é esse. Então, apesar de estar bem apagadinho ali, né? Eu vou ler para vocês. Olha só, aqui está a roda, né? Essa roda chamada roda natal, roda plana também. Ela mostra os signos ao redor e as bolinhas são os planetas. Apenas 3 planetas de todo o sistema solar não estão alinhados. Ali não mostra em fila, mostra em cima do outro. Então, quem está lá? Tudo amontoado em cima do outro. O Sol, Mercúrio, Marte... Vênus primeiro, né? Depois a Terra, com a Lua, com Júpiter e Saturno. Todos eles alinhados. Mostrando uma influência no planeta a partir de agora que vai ser indelével. Quando nós, durante o curso, tivermos contato com essa roda completa, né? Nós vamos ter oportunidade de ver o quanto é impactante uma confluência dessa, uma conjunção dessa. Eu gostaria de poder falar um pouquinho para vocês de como é que isso acontece, para que a gente tenha um entendimento desse movimento da Terra no sistema solar, e aí por que isso acontece de tempo em tempo. Se a gente entender isso, a gente vai ver que nosso planeta foi passando por era em era astrológica. Hoje nós entramos na era de Aquário e vai ter essas características de um caráter rebelde, né, digamos assim. Mas teve outras eras. E é importante a gente ver isso porque a gente vai ver a construção da capacidade da psique humana, do nível de entendimento e também as demandas que se coloca para a nossa alma. Cada era, com seus problemas conjunturais próprios, nos colocam problemas específicos. E, por exemplo, em Aquário é uma decisão radical, porque é o momento de se definir, porque é como se não houvesse amanhã. Não é isso? Mas nosso planeta passou por várias eras. Gostaria de mostrar como é que funciona e depois que eras são essas. Veja só aí o nosso planeta orbitando ao redor do Sol. Ele tem uma leve inclinação, isso faz que gerem as estações, né? Esse é o movimento de translação e de rotação. Só que a Terra também faz esse movimento. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Ela faz esse movimento que é em relação às constelações, né? Desenhado ali estão as constelações que estão muito longe. Se, por exemplo, Urano, né, que é um planeta longe, leva 80 anos para dar uma volta, a constelação mais próxima da gente está... Se nós pudéssemos viajar na velocidade mais rápida de todo o universo, que é a velocidade da luz, estaria como a 100 anos daqui. Então as constelações elas estão muito longe. Porém, são visíveis, né? Foram identificadas, e aí é possível marcar o movimento da Terra, tanto em relação ao Sol, todo dia, né? A gente faz isso, o Sol está lá em cima, é meio-dia, quanto também em relação às constelações. Então, ainda mais quando a vida era mais rural do que urbana, as constelações iam se mostrando, e ano após ano elas iam voltando. Então é possível também se identificar em relação àquela constelação. Aqui no hemisfério sul, a gente vê sempre Três Marias. Olá, tudo bem, Karen? Boa tarde, tudo bom? Bom te ver. Então a gente tem esses dois marcos, né? Aqui o planeta vai dando essas voltas ao redor do Sol e se encontrando também com as constelações. O que acontece? Acho que eu vou explicar aqui no quadro, porque depois vocês veem... É só um minuto de vídeo, mas aí vocês vão ver o movimento, como é que funciona. Veja só, a Terra tem essa inclinação, o Sol, né? Digamos que o Sol estivesse aqui brilhando, e a Terra vai dar as suas voltas. A volta não é exatamente uma esfera, é uma elipse, então ela fica às vezes mais perto, às vezes mais longe, que é o que dá a diferença do verão do inverno, né? A primavera e o outono são nesses momentos aqui, ó, quando a Terra está passando por aqui. Existem momentos que o dia está maior que a noite, né? Às vezes a noite é que está maior. Essa época do ano, que hora está anoitecendo? Lá para 7 horas.
São os dias maiores. Lá no hemisfério norte é o contrário, lá as noites são maiores, por isso que é frio, por isso que na época do Natal, né, é gelo. Isso é importante para a gente entender o funcionamento da astrologia, porque é uma ciência feita no hemisfério norte. Então o inverno é dezembro, é janeiro, essa que é a época do inverno. Pois é, os homens calcularam necessariamente, né, com precisão, qual era o tempo necessário para a primavera voltar. Porque você imagina o rigor do inverno. Era necessário, para garantir a sobrevivência, saber quantos dias de inverno ainda ia ter. E quando é que ia chegar o tempo de poder cultivar a terra. Então eles foram fazendo anotações e perceberam, desde a Babilônia, que o dia tem 365 dias. O ano, desculpa. E até mais, porque não dá, se a gente calculasse só 365 dias, depois de alguns anos ia começar a dar diferença. Depois de 4 anos, nós teríamos um dia de diferença, né? O nosso calendário criou uma solução para isso, não foi? Que é o ano bissexto. Então, a cada 4 anos, se acrescenta um dia em fevereiro, e aí nós temos um ano com um dia a mais. Pois é, e aí acrescenta-se 6 horas aqui e está quase resolvido, né? Tem alguns minutinhos também, mas isso aí é o de menos. Essa volta garantia a precisão em relação ao movimento que a Terra faz no Sol. Então, está garantida a primavera, porém percebia-se também que em relação às constelações não batia. Ao longo de anos ia havendo uma diferença, porque todas as vezes que o planeta dá a volta, ele na verdade tem um pequeno atraso em relação à constelação que se via nascer no nascer do Sol. Então, quando essa roda do zodíaco foi confeccionada na Babilônia antiga, ao nascer do Sol de primavera, a constelação que estava surgindo no horizonte era a constelação de Áries. Então, se fazia essa referência. No dia 23 de março, 21 de março, que era a entrada na primavera, via-se a constelação de Áries surgindo. Então, criava-se essa associação. Só que, em relação à constelação, tem um atraso, é mínimo, é 20 minutos só por ano. Mas, ao longo dos anos, começa a dar diferença. E vai se tornar uma diferença equivalente a uma constelação. Isso, se a gente pegar a roda, dividir 360 graus e dividir por 12, é 30 graus. Vai dar 30 graus de diferença ao longo de 2.100 anos. Então, ao longo de 2.100 anos, o atraso da Terra em relação à constelação de Áries já era suficiente para ver, na verdade, outra. Então, na verdade, eu cometi um errinho. Se Áries era aqui, né? Então a outra vai ser aqui. Via-se nascendo a constelação de Peixes. Isso foi percebido, na verdade, ao longo de séculos. Mas o zodíaco se manteve. Então hoje a gente ainda usa um zodíaco que prescreve o nascimento da primavera com Áries, mas na verdade não é bem assim. Então tem uma diferença entre os signos do zodíaco e as constelações. A constelação que nasce na primavera já não é mais Áries. Isso quem notou foram os gregos, depois de 2.000 anos. Os babilônios desenharam o zodíaco no ano 4.000. Depois de 2.000 anos, os egípcios fizeram também cálculos. Depois de 2.000 anos, os gregos fizeram também cálculos. E aí já dava para notar que havia uma diferença. É essa diferença quem marca uma era astrológica. Porque aqui passou-se a era de Peixes. E, como já passou mais de 4.000 anos, hoje é a constelação de Aquário quem surge. Aqui tem uma outra era astrológica. Pois não. Não, pode perguntar à vontade. Quando você está falando, então, está tudo trocado, assim. Os signos, em relação às constelações, estão. Não bate com as constelações. Então, hoje não vê o signo que eu entendo, então o signo é errado. É importante diferenciar o signo da constelação. Então, em relação à constelação, não é mais esse signo. E aí, bom, esse é um problema que nós vamos colocar durante as aulas. Como é que a astrologia funciona? E eu quero que vocês verifiquem se ela funciona, porque eu fiz esse teste muitas vezes. E eu tive que admitir, assombrado, que ela funciona.
A confecção de um mapa astral bate com as características psicológicas de uma pessoa. Mas, do ponto de vista da análise das constelações física, né, a análise física da constelação astronômica, não bate. Então, assim, quando a gente vai fazer um estudo, né, dos signos de maneira... Porque a astronomia estuda as constelações também, né? E eles diferenciam. O signo de Áries está em tal época, mas a constelação de Áries está em outra época. E isso já gerou uma separação de astrologias. Existe uma astrologia chamada astrologia tropical, que usa esse mais comum, a tradicional, né? Usa essas datas que a gente tem costume de usar, e é a que eu vou continuar usando, porque é a astrologia tradicional, vou mostrar como é que ela opera. Mas existe uma outra chamada astrologia sideral, que busca usar as constelações efetivas do céu. Só que aí elas estão rompendo com o padrão arquetípico, que é uma coisa que também nós vamos ter que entender no decorrer aí. Porque quando foi confeccionado o zodíaco, ele tinha por objetivo ser apenas referência para a pessoa poder identificar características psicológicas. Não era achar que aquela constelação no céu fazia a minha psique, como se ela se mandasse raios em mim e fizesse eu agir de um jeito ou de outro. Então existe uma diferença entre a constelação e o signo. Parece bem complicado, né, esse problema. Mas ele vai voltar em outras ocasiões, e aí nós vamos ter oportunidade de esmiuçar, né? Mas o problema vai continuar, nós não vamos resolver o problema. Mas eu quero contar para vocês que esse dilema, que qualquer pessoa que for estudar a sério... Por que os astrônomos não aceitam a astrologia? Já por aí, porque o que a astrologia diz que está na primavera não é a constelação mais que está lá. Agora tem um motivo também para continuar usando. Tem um motivo que daqui a pouco a gente vai discutir. Gustavo, né? Eu ia perguntar, você falou da astrologia tradicional, sideral, e eu queria perguntar a diferença da hermética. A astrologia tradicional, essa mais conhecida, mais usada, é a tropical. Tropical porque usa as referências em relação ao planeta. E a sideral é a que usa como referência a constelação real que está no céu. Então aí o Enoque falou, quer dizer que então o dia que eu nasci, a constelação que estava no céu não era mais a de Escorpião? Não, não era. Era duas antes. Então seria tipo Leão, né? Duas antes. A constelação real que estava no céu era Leão. Então existe uma astrologia hoje que tenta fazer o cálculo com Leão. E incluir também as constelações que vão aparecendo novas. A gente vai ver o movimento da Terra aqui, ele faz uma volta no cinturão zodiacal, e como ele dá uma volta muito grande, porque é enorme a galáxia, ele tem contato com outras constelações que antes não se via. De vez em quando o jornal anuncia aí que vai aparecer um novo signo, né? Do Serpentário. É porque uma nova constelação começou a aparecer no céu. Mas e aí, vai mudar o meu signo agora? Como é que é essa história? É um problema, né? Fico feliz que vocês estejam dispostos a pensar sobre isso. A era astrológica? 2.100 anos aproximado. Vamos ver agora. Lá em cima está o movimento da Terra ao redor do Sol, sem escala, né? Porque seria gigantesca a proporção, dando uma volta nas constelações.